Vamos de novo. Pronto. Tá todo mundo vendo então? Tá sim, deixa eu avisar. Tá dando pra Beleza. ver. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o paradoxo de Fermi, né? Que foi um físico e é algo que geralmente pouca gente sabe. Então, a gente vai falar sobre ele. Enrico Fermi foi um físico italiano. Ele nasceu em Roma, dia 29 de setembro. Sua principal área de investigação é a física nuclear. Ele foi o criador do paradoxo da existência de vida. Ele desenvolveu o primeiro reator nuclear e recebeu pela identificação de novos. Tá cortando um pouquinho, olha. Oi? Não pode continuar, porque tava cortando um pouquinho. Ele recebeu o prêmio Nobel e pela descoberta das reações nucleares. Em 1942, a convite do departamento, ele colaborou no projeto Manhattan, que produziu a primeira bomba atômica. Ele faleceu de câncer no estômago em Chicago no dia 28. Tá. Enfim, e que a gente chega no conceito, né, que basicamente o paradoxo surgiu quando o próprio Fermi, né, o físico, debatia com outros cientistas sobre a possibilidade de existir vida fora da Terra. E basicamente ele se perguntou, onde está todo mundo, né? Cadê todo mundo? Porque, assim, é óbvio que é possível existir vida no universo, né? O exemplo disso é a gente. Tudo que a gente conhece aqui na Terra, todas as formas de vida. Então, se é possível surgir vida no universo, e na cabeça do Fermi, né, matematicamente pensando, estatisticamente pensando, seria muito improvável, considerando o tamanho do universo, a quantidade de estrelas, galáxias, planetas, tudo, que não existisse vida fora da Terra, muitas vezes até superiores, mais envolvidos a nós. Então, seria bem improvável, do ponto de vista matemático, até. E aí que surge o paradoxo, porque para o Fermi, né, a chance de existir essas formas de vida seriam altíssimas, mas ao mesmo tempo a gente não tem nenhuma evidência, né, até hoje, nem nada que comprove, nenhum contato estabelecido até então. E aí essas duas ideias incongruentes, né, fazem surgir o tal paradoxo. E a partir desse paradoxo, né, desse vazio, a partir de você ter tanta chance de uma vida se desenvolver a ponto dela ser inteligente como a gente, e nenhum tipo de vida ter chegado ao ponto de, pelo menos, tentar se comunicar com a gente, existem dois grupos, dois extremos que desenvolvem argumentos e fundamentos que tentam fundamentar mesmo e explicar o porquê desse paradoxo. Um deles é a escala de Kardashev, que é muito defendida pelo grupo que defende a existência dessas supostas civilizações. E o que essa escala ela faz? Ela consiste em categorizar e nivelar em três tipos essas supostas civilizações inteligentes de acordo com o seu nível tecnológico. O tipo 1 seria uma civilização do tipo 1, a que consegue armazenar e usar toda a energia proveniente do seu planeta. O tipo 2 seria uma civilização que consegue armazenar e usar toda a energia proveniente da sua estrela. E tem uma característica muito legal desse tipo 2, que alguns grupos científicos já até pensaram e desenvolveram alguns projetos para tentar imaginar como seria o desenvolvimento de uma civilização do tipo 2. Uma dessas, um desses projetos seria o que eles chamam de esfera de Dyson. É basicamente você construir um grande globo, uma grande, tipo, uma cúpula, assim,
em volta da estrela, e esse globo seria constituído por vários painéis solares que captariam a energia solar emitida pela estrela, e você teria praticamente uma fonte de energia gigantesca até o fim, até a morte da estrela, que duraria um bom tempo. Então você teria uma grande fonte de energia durante um grande tempo. E para finalizar, a civilização do tipo 3, ela consegue armazenar e usar a energia equivalente da sua galáxia. E só uma curiosidade também, que o Carl Sagan, um pouco antes dele falecer em 1994, ele publicou um estudo que, segundo ele dava a hipótese de que nós estávamos numa civilização do tipo 0.7, que se relacionava muito bem com a gente, né, a gente desenvolvia muito bem a cada período de tempo as nossas fontes de energia, mas a gente a gente ainda não tinha conseguido chegar basicamente ao 100%. Bom, uma outra possibilidade de solução do paradoxo de Fermi seria a teoria do grande filtro. Ela consta basicamente que em algum momento do desenvolvimento da vida, sendo essa vida inteligente ou não, terrestre ou não, deve haver algum obstáculo que é improvável ou até impossível de ser superado. E aí, para essa teoria, são 3 premissas que ela se baseia. A primeira premissa é que a raça humana, a gente é raro, ou seja, a gente já superou o grande filtro e ele tem um altíssimo grau de dificuldade de superação e nós conseguimos superar. A gente é uma das poucas ou a única que conseguiu superar o grande filtro e por isso é extremamente improvável que outras civilizações ou formas de vida atinjam o nosso grau de desenvolvimento. Por isso a gente não tem contato ou sinal deles. O processo da origem da vida seria um exemplo desse grande filtro que a gente já teria superado, porque até hoje os cientistas não conseguiram estudar completamente ele e entender, por isso ele tem um alto grau de dificuldade de superação e a gente conseguiu superar e aí tá tudo tranquilo. A segunda premissa, ela consta que nós somos os primeiros, que as condições favoráveis à vida no universo ainda são recentes e nós somos os primeiros a desfrutar delas. Por isso, não existem ainda civilizações mais avançadas que nós, porque morrer no universo é muito fácil, porque as formas de vida são muito fáceis e o universo é muito instável. Então, se começa a surgir vida em algum planeta e aí cai uma chuva de meteoro, a vida é extinta. Em outro planeta começa, aí um vulcão entra em erupção e a vida é extinta de novo. Então, as formas de vida são muito frágeis e é muito fácil morrer. A terceira premissa consta que o grande filtro ainda nos espera em algum futuro. Se esse futuro é próximo ou não, não tem como a gente saber. Mas a gente sabe que, de acordo com essa premissa, óbvio que a gente ainda não passou por ele. Ainda temos que encará-lo e atingir o alto nível de inteligência que a gente tem e a gente acha que é difícil, na verdade seria fácil. Difícil mesmo seria superar o grande filtro e tornar uma civilização de nível 3 na escala de Kardashev. Alguns exemplos poderiam ser um asteroide, que do mesmo jeito que extinguiu os dinossauros, poderia extinguir a gente também, e uma autodestruição, que é uma outra teoria, que fala que quando as civilizações atingem um certo nível de desenvolvimento, elas tendem a se autodestruir. Nós, por exemplo, já temos armas nucleares capazes de destruir a nossa civilização do jeito que a gente sabe, e a inteligência artificial também, em algum momento, se saísse do controle, poderia se virar contra a gente e também poderia extinguir a nossa civilização. Agora eu vou falar um pouquinho da equação de Drake, que ela foi criada pelo radioastrônomo Frank Drake, com o objetivo de estimar o número de civilizações extraterrestres na Via Láctea, com quem a gente poderia estabelecer algum tipo de comunicação. Só que essa equação, ela apresenta vários fatores que não são comprovados, vários valores que não são comprovados. Então, ela é utilizada de forma mais simbólica do que realmente prática. E aí, nela multiplica-se a taxa de formação de estrelas, a fração dessas estrelas que possuem planetas, o número de planetas com condições de abrigar vida, a fração desses planetas que originam vida, a fração dos planetas onde a inteligência evolui, onde eles apresentam algum tipo de inteligência,
a fração dos planetas onde a inteligência evolui com capacidade de comunicação por ondas de rádio e o tempo de vida médio de uma civilização capaz de se comunicar por ondas de rádio com outras civilizações. E aqui as fontes que a gente usou, né? E é isso. Fiquei meio intrigado com esse físico aí que ganhou o prêmio Nobel. Como é que chama? Henri Fermi. Fermi. Enrico Fermi. Aqui, ó. O cara fugiu, né, cara, da Itália por causa do tipo da quase Segunda Guerra Mundial, né? O Ele pessoal fugiu por causa começou do fascismo, né? fascismo, né? Porque a mulher dele era judia, né? É isso mesmo. E aí ela, além disso também, a equipe dele, quando o pessoal assumiu o poder, criando novas leis, não poderia trabalhar junto com ele. Um monte de esquema, né? E o cara, eu tava vendo aqui um pouco da história dele, vendo aqui. Ele perdeu um irmão, né? Que era mais velho, um ano mais velho que ele, que gostava de física quanto ele, né? Ele era meio autodidata e... Não, muito doido, né? O cara autodidata, estudava sozinho, começou a aprender as coisas sozinho, de repente o cara começa a pesquisar, o cara descobre um monte de coisa e ganha prêmio Nobel. Já pensou que doideira, cara? O cara estudando sozinho. Muito... Fico pensando, é muita determinação, né, cara? Sim. Você tá doido, né? Impressionante, né? Cara, eu acho legal isso, cara, se estudar, às vezes, a história de algumas pessoas, entendeu? E aí, às vezes, eu fico pensando assim, pô, tem gente que desiste tudo na primeira vez, né, cara? Dá uma coisa errada, já desiste. Pô, o cara teve uma vida ali estudantil, um negócio sozinho de estudar, de correr atrás, até conseguir uma oportunidade. O cara ganha prêmio Nobel, a família é perseguida, o cara tem que fugir para os Estados Unidos, entendeu? Sim, teve Muito que doido, né, continuar. cara? E ele encontrou, acho que se não me engano, em Atlanta, ele encontrou o Bohr também, que era. Ele fugiu da Dinamarca, agora não me lembro por quê, mas ele também tinha fugido da Europa. E lá eles, tipo, o Bohr já tinha feito o modelo atômico dele, com base no do Rutherford, ele já era meio que consagrado. E o Aham. Fermi ainda não era tão, assim, bambambam e tal. Aí ele meio que, tipo, eles se ajudaram, é bem bacana mesmo. Ah, é legal mesmo, cara. Entendeu? É muito interessante isso, cara. São as lições de vida, viu, cara? Eu gosto muito. Muito legal. Agora, sobre essa equação do Drake, é uma equação de probabilidade, né, gente? Não sei se vocês pegaram algum exemplo de resolução dela, mas aí você pensa assim, tem bilhões de estrelas, tem bilhões de galáxias, né? Aí você põe isso tudo em número, né? Aí em porcentagem, vamos dizer assim, fração de 100. Quando você coloca isso na equação, você vai ver que a chance de você encontrar uma outra civilização é muito pequena, entendeu? É por isso que às vezes o pessoal fica assim, E né? ela é mais teórica também, né, Caio? Sim, por isso que É, eu tava ouvindo a rádio 98 esses dias, que eu gosto de ouvir, às vezes eu escuto o jogo, né? Jogo ou na Itatiaia ou na 98, eu vou mudando, né? Aí tava esperando ia ter um jogo, aí tava tendo um programa, esses programas de zoeira, né? Aí tinha uma mulher lá falando que os extraterrestres estavam entre nós, né? Aí, cara, eu rachei de rir, bicho, que já existe comprovação, o governo americano já esconde, mas não tem como esconder mais, e não sei o que e tal, tal. Falou, e comprovação, não tem nenhuma, né? Até porque você, cara, pensa bem, com o conhecimento físico que nós temos hoje, a gente tem um conhecimento hoje no planeta, cara, muito grande, né? De leis da física, dos limites das coisas, né?